experiência bacana. E nesse meio todinho, nessa experiência, a experiência que você tem como repórter, tem alguma entrevista marcante que marcou? Tem vários sentidos, em vários aspectos. Assim, eu sempre digo assim, eu não gosto de citar uma só, porque às vezes tem várias coisas que marcam no mesmo segmento. Então, por exemplo, toda entrevista que eu faço, que eu entrevisto mães que perderam filhos, Nossa. são entrevistas marcantes e assim, muito dolorosas de fazer. Eu dou um exemplo, na Paraíba eu entrevistei várias mães nesse sentido, elas criaram um grupo chamado Mães na Dor, que elas se uniam para uma ir para a audiência, para o julgamento do criminoso que matou, sabe assim, o filho e tal. E elas se uniam e criaram esse grupo, Mães na Dor. E aí depois, já de um tempo, eu morando aqui em Pernambuco, eu voltei lá na Paraíba para fazer uma série de reportagens sobre a violência no Nordeste, né? E aí eu pude encontrar esse grupo novamente. Entrevistei essa mãe, menino, ela me deu uma entrevista tão marcante, assim, tão forte, um depoimento tão forte, que eu me abracei com ela, a gente começou a chorar lá, assim, durante a entrevista. E ela dizia que o filho dela, eu lembrava muito o filho dela, assim, Oh, o biotipo, né, que era magrinho e tal. E o filho dela foi espancado, roubaram o cordão dele, né, e foi assassinado. E essas são entrevistas muito marcantes, assim, eu consigo lembrar da fisionomia das mães que eu entrevisto, assim, das falas fortes, enfim. E tem aquelas coisas boas também, né, as entrevistas boas. Por exemplo, a viagem para a China foram entrevistas, assim, excepcionais. Os memes também marcam demais, né, as entrevistas de memes. E coberturas de grandes acontecimentos que marcam, assim, a história ou a, a, a história mesmo assim do jornalismo. Por exemplo, a morte de Eduardo Campos, a morte de Gabriel Diniz, né, que eu fui acompanhar, viajei para lá. Acidentes aéreos, assim, são sempre muito marcantes, assim. Eu lembro desde que eu fiz quando era estagiário da Globo, onde um avião caiu lá em no IPSEP, até os casos mais recentes, assim, que eu acompanhei aqui, né, de Gabriel Diniz, enfim, de artistas nesse sentido. Então, são coisas assim que me marcam muito.